Emily Silva para mais um vídeo no canal Você Vem Sempre Aqui. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre a origem do carnaval, ok? Lembrando que vai ser bastante resumido, tá bom? Que é só para você ter uma ideia. Olha só, na antiga Babilônia aconteciam duas festas bem diferentes. Uma delas era que, por um dia, o prisioneiro ele podia imitar o rei vestindo as roupas dele, comendo bem e até dormindo com as mulheres do rei. E quando o dia terminava, o prisioneiro era chicoteado e morto. Esse rito se chamava Sacéia. A outra festa era comemorada antes da primavera. O rei ia ao templo de Marduk e lá ele era surrado e depois despido para humilhar-se diante daquela divindade Marduk. Depois ele voltava ao seu trono. Porque essas duas festas podemos dizer que tem origem no carnaval, porque elas são, como é que eu vou dizer, teatros, pessoas fingindo que não são, que acontece no carnaval de hoje. As pessoas usam fantasias, usam máscaras e acontece todo tipo de coisa que você conhece. Bom, acelerando um pouco mais, vamos para Roma. Na Roma antiga, o mais belo soldado era escolhido para representar a deusa Momo. E, gente, quando eu fui fazer essa pesquisa, essa mini pesquisa, eu encontrei Momo como deusa e Momo como deus, ok? Então, eu não consegui ver a diferença, se ele é ele ou se ele é ela. E esse soldado ele era coroado rei e tinha todo o direito de um rei, como comidas e orgias, e no final dos 3 dias, que era 3 dias, ele era sacrificado no altar de Saturno. E essa história é bem parecida com a das duas festas, né? O Momo, ele é um personagem da mitologia grega. Ele era muito sarcástico e foi expulso do Olimpo. Só que isso aqui é uma das... Eita, tá difícil hoje. É uma das representações de Momo, tá? Que como você ouviu, eu pesquisei e encontrei Momo como ele e como ela. Ela também é representada como patrona dos escritores e poetas. E ela era representada com a máscara, que levantava para mostrar o rosto, e com um boneco em uma das mãos, simbolizando a loucura. E algumas vezes ela pode se parecer com aquela personagem do Coringa, que eu esqueci o nome dela agora. Lembrei, a Arlequina, ela é bem parecida com ela. Bom, também tem o que você com certeza já sabe, que são os bacanais, que eram os cultos à divindade de Dionísio ou Baco. Bacana e bacanal vem do deus grego, derivado do deus Baco. Os bacanais ou festas dionisíacas, não sei se pronunciei certo, eram festas em louvor a Baco, regadas a vinho e orgias, é claro, né, gente? E era um culto, tá, gente? Era um culto regado a vinho, muita orgia. E para você que não sabe, eu vou te lembrar, tá? O Baco, ele é o deus da fertilidade, das vinhas, tá? E por isso festejavam os bacanais homenageando ele. E nesta festa, segundo o que eu pesquisei, eles zombavam das autoridades. Os pobres se vestiam de reis e os ricos de pobre, e os libertinos se apresentavam como religiosos, santinhos, entendeu? Eles faziam uma troca. E perceberam, né, que essa festa praticamente
não deveria existir, porque por mais que eles tentassem falar desde o início das suas festas na Babilônia, mesmo que eles apresentassem a festa falando, é uma brincadeira, a gente precisa de um dia para se divertir, mas vocês percebem que não é nada disso, porque uma festa onde tem vinho, onde tem morte, as pessoas partindo de uma dessa para pior, não é uma boa coisa. E isso aconteceu, esses bacanais, quando aconteciam, estavam preocupando muito a elite, muito mesmo. Então, segundo o que eu pesquisei, tá? Porque pode ser que você vai encontrar diferente, vai encontrar mais coisas também. Então, um tal de Pisistrato, ele quis controlar esses bacanais, porque estava bem difícil, né, para eles, principalmente da zombaria que eles faziam tanto com a religião e como os reis, né, eles faziam a troca. Então ele oficializou as festas, só que elas teriam que acontecer em lugares fechados, que eram em templos e não em lugares abertos como eram antes. Antes de eu continuar, eu quero que vocês se liguem que eu não estou dando datas, tá bom? Porque esse vídeo aqui não é para deixar você expert em história, sabendo de datas e tudo mais. É para você ter uma ideia de como o carnaval chegou aqui e do que ele realmente representa, tá? Que não é toda essa alegria que você imagina, porque vai te dar uma dor de cabeça depois. Bom, anos depois, ele acaba sendo adotado, anos mesmo depois, ele acaba sendo adotado pela Igreja Católica como o período que antecede a Quaresma, ficando como a gente conhece Carnaval ou Carnivale, que significa a deusa carne, ou Carnes, que significa carne, e Vales, que significa prazeres. Então, carnaval é prazeres da carne, né? Ou festa dos prazeres. Bom, dando uma acelerada bem grande mesmo, o carnaval que a gente conhece hoje, ele tem muito de raízes das tribos africanas. Tudo que você conheceu agora eram festas religiosas, mais deles adorando o Baco, festas babilônicas, tudo entregue a deuses que não tinham a origem africana, de tribos africanas, mas aí vai entrar as raízes africanas, que começa pelos ranchos carnavalescos. Eles eram associações que realizavam cortejos de carnaval ao som de marchinhas, marchas de rancho, e elas surgiram no final do século XIX e atingiram uma grande popularidade na primeira metade do século XX, com influência de danças e divertimentos derivados da cultura africana, como congos e cucumbis. Tudo que você conhece hoje foi de tribos africanas, de matriz africana. Por exemplo, o Congo é uma lembrança deles, da coroação do rei do Congo, tá? Cucumbis e todas essas danças aqui, e esse carnaval diferente também foi feito pelos pretos, para que eles viessem lutar pela abolição, tá? Eles faziam isso junto com todos os poetas que nesse tempo lutavam pela abolição dos escravos. Então eles faziam mesmo. E você vai encontrar, além dos ranchos carnavalescos, você vai encontrar cucumbis, você vai encontrar congos. E era meio que uma lembrança deles, como eu já mencionei aqui, sobre o que eles viviam, porque para você que não sabe, que está chegando agora, não acompanha outros canais e ainda não estudou sobre esse assunto, pensa que os pretos que chegaram aqui, eles eram pobres, filhos de
Zé Ninguém e amigos do seu Coisa Nenhuma, todos eles tinham, gente, suas riquezas. Eles eram reis, rainhas, príncipes e princesas e foram arrancados da sua pátria, tá? Então todos eles vieram para cá com essas lembranças. Essas lembranças não foram apagadas dele, mesmo os nomes sendo trocados, mesmo eles sendo obrigados a falar o idioma daqui. Mas se você perceber bem, o carnaval que está hoje aqui tem toda o desfile, todo o desfile, ele é baseado, gente, em um festejo, como se eles estivessem voltando de uma guerra, vitoriosos, claro. Se você prestar atenção, você vai ver reis em cada escola de samba, você vai ver rainhas, você vai ver estandartes, você vai ver os músicos, né, dançando com muita alegria, e cada uma das escolas tem um espaço para outra, e não é um espaço pequeno, é um espaço grande. É como se fossem tribos que estão voltando bem felizes porque foram vitoriosos, né, numa guerra, e estão voltando para serem saudados, tá certo essa palavra? Serem felicitados pelas suas famílias que iam recebê-los. Então, gente, isso tem muito peso das tribos africanas. E na Itália também, tá? No Renascimento, o carnaval também ele começou lá. Só que ele não era como daqui, tá? Ainda não era. Ele tinha os desfiles nas principais ruas italianas com carros, máscaras, e se espalhou para outros países europeus como França e Inglaterra. Então você pode ouvir que o carnaval chegou aqui por influência europeia, mas na verdade não é, tá? As máscaras, os carros alegóricos, os desfiles, pode até ser, mas tudo que você vê hoje é das tribos africanas, é matriz africana, tá bom? Antes de terminar, eu quero falar sobre o Rei Momo. Eita, quase que não sai. O Rei Momo, ele foi trazido pelo palhaço Benjamin Chaves. Benjamin Chaves, ou Benjamin Oliveira, ele era artista, compositor, cantor e ator. E, como eu falei, ele era palhaço, mas o que muita gente não sabe é que o Benjamin Oliveira, ele foi conhecido como sendo o primeiro palhaço preto no Brasil. Infelizmente eu não posso colocar uma foto dele aqui, mas fica para você pesquisar, porque todas as fotos que eu peguei dele, que eu pesquisei, elas não são reaproveitáveis, não são de domínio público para que eu coloque aqui. Então ele trouxe o Rei Momo para cá. E lembrando que, mesmo que esse nome Momo, que representa um rei gordo, né? Mas na verdade ele é a coroação do rei do Congo. Lembra da matriz africana que eu falei, das tribos africanas que estavam muito bem obrigadas, vivendo nas suas terras e foram arrancadas das suas terras para trabalhar não, para serem escravos aqui no Brasil. Então a festa do carnaval, do Congo, do Momo, foi todas como lembranças deles, tá bom? Para que eles mantessem vivas as suas lembranças, para que elas não fossem totalmente apagadas. Então, além do carnaval ser uma festa que traz muita dor de cabeça, mais do que felicidade, porque em 3 dias a pessoa vai gastar, e no dia seguinte, né, na quarta-feira ou na quinta, que ela vai ter
pesadelos ou muitas contas para pagar, e a realidade que ela tentou esconder por 3 dias. E também o carnaval pode ser algo para que você estude mais e entenda o ponto de vista das tribos africanas, já que elas perderam suas identidades, os nomes foram totalmente mudados porque elas tinham que ser cristianizadas ou cristanizadas e foram obrigadas a serem católicas, todas essas tribos, e o que elas puderam para manter as suas origens vivas foi nesses ranchos, foi nesses cucumbis, foi no Congo, foi na coroação do rei do Congo, que com certeza não tem a dança original deles, mas antigamente eles faziam tudo original, como se eles estivessem lá, gente, na hora, vendo a coroação do rei do Congo. Espero que você tenha gostado de saber um pouco, tá aqui, isso é o resumo do carnaval, e que você pesquise, e é isso aí. Nos vemos nos próximos vídeos. Meu nome é Emily Silva e você está no canal Você Vê Sempre Aqui. Deixa seu like, compartilha. Se não é inscrito, se inscreve. Se não é inscrita, se inscreve. E também comenta, tá bom? Isso ajuda muito no engajamento do canal. Abraços!